Olá, meu povo, grande abraço a todos. Vamos para mais uma aula, dando continuidade aqui ao volume 7. Faremos as correções de algumas atividades que ficaram aí para que vocês resolvessem, isso na aula passada. Então hoje vamos iniciar a aula corrigindo essas duas atividades que foram deixadas e na sequência falaremos um pouco do estudo de gráficos. Então vamos à correção dessas atividades. A atividade 3 diz: o quadro abaixo apresenta as médias bimestrais de geografia dos alunos de uma classe. A média para aprovação é 7. Aqui temos todas as médias obtidas por esses alunos. E a letra A diz: elabore uma tabela de frequências absolutas e relativas com as notas desse quadro. Insira mais duas colunas que elas servirão para registrar os cálculos solicitados nos próximos itens. Então vamos ver o que fala o outro item. Ele quer que você calcule as frequências acumuladas. Então, para isso, ao invés de criarmos uma tabela com 3 colunas, criaremos uma tabela com 5 colunas, para depois respondermos essas 3 perguntas aqui, tá bom? Então vamos à construção dessa tabela. Lembrando que a variável aí é média, então foram as notas, né, que ele tinha tirado lá, então são as médias. Então está aqui escrito variável, nota. Quais foram as notas obtidas aqui? Então a gente pode colocar isso em ordem. Normalmente a gente usa em ordem crescente, é mais prático, né? Fica mais organizado, mais comum, digamos assim. Então as notas foram 2,5, 4,5, 5, 5,5, 7, 7,5, 9, 10, ou seja, todas as notas que apareceram aqui sem precisar repetir. Então você coloca todas as notas diferentes aqui, as que aconteceram nas respostas. Daí você passa a construir a coluna, ou preencher a coluna da frequência absoluta, que aí você vai olhar quantas vezes apareceu o número 2,5. Então apareceram duas vezes, aqui ó, uma. Cadê o outro? Deixa eu achar aqui. Então aqui está o outro, na primeira linha e na quinta coluna. Então duas vezes apareceu o número 2,5. Quantas vezes apareceu o número 4,5? Então a nota 4,5, ela ocorreu 4 vezes. Então ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Assim a gente preenche a coluna da frequência absoluta, contando quantas vezes cada nota dessa apareceu. Então foram duas vezes que surgiu a nota 5. Aqui estão, ó, 1, 2, e preenche toda a tabela seguindo esse roteiro. Daí você vai ver que tem um total, essa soma dessas frequências absolutas deu 40. Se você observar, aqui temos 3, 6, 9, 10 números, 10 vezes 4 linhas, 40. Então confere. Agora nós podemos partir para a frequência absoluta acumulada, que é só você somar. Então, esse primeiro você repete, está aqui, 2. Agora, 2 mais 4, 6. 6 mais 2, 8. 8 mais 4, 12. 12 mais 1, 13. E segue esse procedimento sempre somando um número com o número que está aqui surgindo na próxima variável. E aí vai 22 mais 5, 27 mais 5, daí em diante. Na penúltima linha vai aparecer sempre o total, que é 40, que é o que confere aqui. A frequência relativa, como é que a gente preenche isso? A gente pega essa coluna da frequência absoluta, então devemos fazer 2 vezes 100, 200 dividido por 40, 5. Então 5%. Agora 4, aí 4, se aqui foi 5%, então 4 é o dobro, 10%. 2 se repete 5% e vai achando. Então é só pegar cada frequência absoluta, multiplicar por 100 para usar isso em porcentagem e dividir pelo total, ok? A frequência relativa à acumulada, seguiremos o mesmo raciocínio da absoluta acumulada. Então a gente vai partir do primeiro, que foi 5%, com mais 10, 15, 15 com mais 5, 20, 20 mais 10, 30, 30 mais 2,5, 32,5, daí em diante. E aqui na penúltima linha também encontraremos o mesmo valor do total, que no caso é 100%, ok? Então aí está construída a tabela de frequências, sendo que foi incluída a frequência absoluta acumulada e a frequência relativa acumulada. Agora vamos à letra B para respondermos essa outra parte aqui. Essa primeira parte já foi respondida quando a gente colocou essas duas colunas. Quantos alunos alcançaram a média? Como a média é 7, então o que a gente vai fazer? Ver quantas pessoas estão na média. Então é quem tem de 7 para cima, ou seja,
é essa galera aqui, 6 não, 5, 5, 5, 1, 5, 2. Ó, então, você vai fazer, que fizeram nota até 6,5 não estão, então você pode retirar aqui esse 17, ou, como eu citei, somar aqui. Veja, até aqui foi a galera que ficou reprovado, então até aqui é quem tem até nota 6,5, então são 17. Então 40 menos 17, 23. Ou você poderia fazer essa soma aqui desse lado, tá bom? Então essa resposta aqui, 23. Essa primeira resposta, 23. Agora, qual porcentagem da classe ficou acima da média? Então acima da média, então nós vamos pegar aqui esse restante todo, porque vejam, até aqui, daqui até aqui é quem ficou na média. Então, na média ou abaixo da média, porque na média foram esses, que é exatamente os 7, e aqui que ficaram as pessoas que ficaram abaixo da média. E o que ele perguntou foi quem ficou acima. Então, não pode ser de 7 para cima, é maior que 7, ou seja, é a partir de 7,5 até 10. Então, você pode fazer 100% menos 55%, que foi até aqui, e aí 100% menos 55% dá 45%, ou você poderia também somar de 1 em 1, somando esse e esse, ok? Qual o percentual da classe que ficou abaixo da média? Abaixo da média é até 6,5, então aqui ó, 42,5, tá vendo? Foi essa galera que ficou abaixo da média. Então 42,5, porque lembre-se que esse daqui ficou exatamente na média, tá bom? Então essa foi a questão 3. Atividade 4, novamente temos aqui uma tabela, onde ele disse, os salários pagos em uma empresa estão listados a seguir. Então aqui temos todos os salários. Elabore, de novo, ó, elabore uma tabela com frequências absoluta e relativa e determine a porcentagem aproximada de funcionários que ganham menos da metade do maior salário pago. Então ele quer a porcentagem aproximada. Primeiro passo, vamos lá construir essa tabela. Para construir a tabela, a gente olha quais são os valores que temos ali na tabela, os valores dos salários, esses valores diferentes, claro que a gente não repete. E aqui temos, então, salário, 834, 950, 1178, e aí você anota aqui os salários, que foram 7 valores distintos. Então aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Daí você vai construir a tabela de frequência absoluta. Então, o número 834, quantas vezes ocorreu ele? Então foram 7 vezes. 10 pessoas disseram receber 950, 6 pessoas com 1178, daí em diante. Agora a frequência relativa, você pega cada frequência absoluta, multiplica por 100 e divide pelo total, que é 42. Então aqui estão os valores das porcentagens aproximados para duas casas decimais. Daí agora nós vamos responder a outra pergunta que ele fez, a outra solicitação, que foi: determine a porcentagem aproximada de funcionários que ganham menos da metade. Então, o maior salário, 3.415, a metade, 1.707. Então, qual é a porcentagem que ganha menos do que isso? Essa pessoa, essa galera aqui, esse grupo aqui. Porque ó, 1.780 já está ganhando mais que a metade, tá vendo? Já que a metade é R$ 1.707,50. Então, esses 4 primeiras faixas aqui é aquele total que representa os que ganham menos que metade. E esse total, então eu posso fazer a frequência acumulada. Essa terceira coluna aqui não é necessária, você poderia simplesmente pegar aqui e fazer um cálculo à parte só com esses 4 valores. Somando esses 4 valores, encontramos 73,8%, ok? Essa foi a atividade 4, então. Então aqui encerramos a correção das duas atividades. Vamos para a parte teórica de hoje, que é um estudo das representações gráficas, ou seja, até agora nós vimos como pegar uma tabela que tem inúmeras informações e organizarmos essa tabela sem repetir os elementos para podermos expressar esse resultado de uma forma mais objetiva. Uma das maneiras, como eu já disse na aula passada, é você usar uma tabela, que são essas tabelas de frequências, para você estar expressando esses dados de uma pesquisa.
E a outra maneira seriam as representações gráficas. Então vamos a elas. Vamos citar aqui os tipos de gráficos e qual a funcionalidade de cada um, tá bom? Então, no exemplo 1, sobre gráficos de setores. Então, quando é que se aplica esses gráficos de setores? Eles costumam ser usados em situações que envolvem comparação percentual. Utiliza-se um círculo dividido em setores que, em geral, indicam as frequências relativas de uma variável. Então, normalmente, se usa o gráfico de setores, que é o gráfico também chamado gráfico de pizza, porque ele lembra o formato aí de uma pizza da maneira que mais é vendida, né? Que é numa forma circular. E essas fatias das pizzas seriam esses setores. E normalmente ele é empregado não com valores absolutos. O mais usado é você expressar isso em porcentagens. E isso pode ter aqui as porcentagens, poderia ter a frequência absoluta, também poderia. Normalmente traz também aqui, para não encher de informações aqui, você traz à parte uma legenda, ok? Então aqui temos duas situações, vejam, se nós tivéssemos uns dados apresentados na forma de tabela e quiséssemos usar o gráfico. Além da questão da objetividade, o gráfico tem um impacto visual, ele fica normalmente atrativo, então ele se torna interessante para o leitor. E o próprio desenho, principalmente quando é de setores, já dá um impacto. Veja, se olharmos os números, a gente já percebe claramente que essa parte escura representa um percentual bem maior do que a parte em verde, que é a parte correspondente ao setor rural, tá bom? E a urbana está aí nesse espécie de roxo, algo desse tipo assim, dessa cor, tá bom? Então esse gráfico que é uma coisa importante, assim como na tabela eu já citei que é importante demais quando você for fazer uma leitura gráfica. A primeira coisa é a gente analisar o título. Então olha só, isso aqui são dados do Brasil e refere-se à população urbana e rural, e isso no ano de 2010. Então ele está falando só da população rural e da população urbana do Brasil, sendo que 15% aproximadamente vivia na zona rural e 85% aproximadamente na zona urbana, tá bom? Como que se preenche, como que se acha o grau disso aqui? A gente pode estabelecer uma regra de 3, dizendo que esse valor está para o valor total, assim como esse ângulo está para o ângulo total. Mas com o uso de computadores é só a gente inserir os dados lá no programa, no Word, no Excel, por exemplo, e ele vai aparecer o gráfico perfeitamente construído. Mas se tivéssemos que fazer isso manualmente, teríamos que usar uma regra de 3 para encontrarmos o ângulo correspondente a esse setor, por exemplo. O exemplo 2, que ainda referindo-se ao censo demográfico de 2010, essa aqui temos a distribuição da população brasileira segundo a faixa de idade. Então a variável agora é faixa de idade. Veja, população brasileira, distribuição por faixa etária, censo de 2010. Então, dessa população, ao invés de selecionarmos aqui ou apresentarmos sobre urbana e rural, aqui agora é sobre a idade. Então, de 0 a 14 anos, está nesse tom. Quantos por cento isso representa? De 15 a 29 anos, esse outro setor. Entre 30 e 40, até 44 anos, vem para um outro setor. E daí você vai percebendo também claramente quais são aqueles grupos que têm uma quantidade de pessoas maior. Veja que esses três primeiros aqui é onde está praticamente 75% da população, porque ele está correspondendo a praticamente 3 quartos. Então, se nós imaginássemos aqui dividindo isso em quadrantes, ou seja, dividido em 4 setores iguais, esse e esse estaria aproximadamente ocupando 3 partes dessa, e isso corresponde a 360 desculpe, a 75%, porque seria 3 quartos de 360 graus, tá vendo? Então seriam 3 quadrantes aproximadamente. Veja que esse em amarelinho aqui corresponde ao grupo de 75 anos ou mais, ou seja, a população bem mais idoso aqui, né? Porque o idoso começa aqui nos 60 anos, então esses dois grupos aqui não chegam a representar nem a metade, é um pouco menor que a metade de um quadrante, né? Então esses dois juntos representam um pouco menos que a metade de um quadrante, ou seja, menos que 45 graus. Porque se um quadrante corresponde a 90 graus, então isso aqui dá um pouco menos de 45 graus. Então esse gráfico foi obtido a partir, olha aqui, ele foi produzido com base nos dados dessa tabela. Ou seja, vai para o campo, faz uma pesquisa de campo,
faz uma pesquisa censitária, como é o caso do censo demográfico, e aí descobre e pega a idade de todas as pessoas que moram no Brasil, todos os brasileiros. Depois organiza isso, por exemplo, numa tabela ou num gráfico. O gráfico, então, como eu já falei, ele tem um grande apelo visual, fica bem interessante, fica mais atrativo do que você expressar esses resultados assim. Veja que aqui claramente a gente percebe, aqui a gente fica com mais dificuldade de enxergar quem tem mais, quanto a mais. Quem tem mais, é claro, é só a gente olhar o maior número, 51.340.473. É claro que a gente vê. Quem tem menos, 5.499.033. Tudo bem, mas esse daqui tem um impacto visual maior e a gente percebe mais claramente, ou seja, ele cumpre bem o papel do efeito da comparação, ok? Vamos mais adiante um pouco, vamos falar um pouquinho aqui, tá só mostrando de como a gente calcula aquele ângulo. Então, se tiver uma questão que cobre para a gente quanto do ângulo, então se a gente precisar saber, eu não vou construir, tudo bem, porque em uma avaliação externa a gente não vai precisar construir, porque como eu já falei, nós temos um recurso do computador para fazer isso por nós. Mas eu quero saber que grau corresponde mais ou menos. Então, só voltar aqui um instante. Esses daqui a gente percebe, esse aqui está quase que 90 graus, esse está um pouquinho mais que 90, esse um pouquinho menos que 90. Mas quanto um pouquinho mais, quanto um pouquinho menos? Por exemplo, esse amarelo, quantos graus corresponde isso mais ou menos? Aí eu vou chutar, eu vou dizer que isso aqui tem 30 graus, 15 graus, fica complicado. Então como que a gente dá uma resposta quando a questão solicitar exatamente quanto? Como eu já citei, a gente pode usar a regra de 3, veja aqui que está montado. Então o total da população corresponde a 100%, é a população da faixa etária, então só daquele grupo está para a porcentagem que corresponde àquela faixa. Aqui a gente usa se a gente quiser descobrir a porcentagem, tá bom? E essa regra de 3 é quando a gente está falando do ângulo. Então, você vai pegar ou aquele ângulo do setor está para 100%, assim como o número daquele setor está para o total. Então, pode armar uma regra de 3 como estão aqui, ou como essa que está aqui embaixo. Quer dizer, a gente pode, enfim, a gente pode escolher a maneira como usar, mas a gente pode estar representando sempre ou calculando sempre pela regra de 3, tá bom? Aqui temos uma tabela a ser preenchida, o que está de azul aqui já são as respostas. E como que seria obtido isso? É calcular a frequência relativa da mesma forma, ó, aqui na parte da porcentagem. Então, 30.249.972, isso é a frequência absoluta. A gente multiplica por 100 e divide pelo total e acha assim a frequência relativa, ou seja, nada de novidade aqui. Já fizemos inclusive hoje atividades sobre como determinar a frequência relativa, que é a porcentagem. Mas e o ângulo? Bom, se você já tiver a porcentagem, é só você calcular 15,86% de a circunferência total, o ângulo total, quanto é? 360. Então é só calcular 15% aproximadamente, né? Aqui na verdade dá quase 16. Então você vai calcular 15,86 de 360 graus, 22,35 de 360 graus, ou seja, você vê quantos por cento da circunferência total, quantos por cento do ângulo total. Então é só calcular a porcentagem de cada ângulo. Então é só multiplicar isso vezes 360 e dividir por 100. Assim determinaremos o ângulo de cada setor. Então o ângulo correspondente a cada setor. Lembrando que a soma dos ângulos aqui tem que dar 360 graus. Às vezes não fecha exatamente porque você faz uma aproximação aqui e pode ter uma pequena diferença ali, porque não foi uma divisão exata. Então às vezes acontece uma diferença mínima, mas teria que ser em pelo menos 359,99, 359,9 se você trabalhar como uma casa decimal só, tá bom? Mas se fizermos as aproximações adequadas, normalmente chegaremos no 360 graus. Vamos mais um passo à frente, falando agora aqui do gráfico de barras. Então aqui temos dois exemplos de gráficos de barras, barras verticais, aqui barras horizontais. Quando é que normalmente ele se mostra útil? O gráfico ao lado mostra o consumo diário de água por uma pessoa em alguns países. Ele também tem um efeito de comparação. As barras retangulares verticais podem ser chamadas de colunas. Cada país corresponde a uma coluna e a altura da coluna é proporcional ao consumo do país. Veja, então aqui nós vamos ter um eixo horizontal. Nesse eixo horizontal, nesses exemplos, temos aqui nomes de países. E no eixo vertical temos 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Lembrando que o título é consumo de água por pessoa.
Então, qual foi o consumo de água em média por pessoa? Então, no Canadá, cada pessoa consome em média 600 litros. Nos Estados Unidos, 350 litros. No Japão, 350 litros, tá bom? Ele mostra também a comparação. Então, ele tem um efeito parecido com o de porcentagem, com o de gráfico de setores. Estava me esquecendo o nome. Com o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizzas. Então aqui, ele é importante estabelecer uma escala que permita representar todos os resultados de modo claro. Cada centímetro nesse gráfico aqui corresponde a 100 litros. Então a gente vai observando que esses eixos normalmente são separados de um intervalo igual com o outro, para a gente ter um padrão aqui, tá bom? Fica mais simples de ver isso. Mas ele tem também um efeito claro, que a gente observa logo, essa coluna está enorme, está bem maior do que isso. Então aqui também tem um apelo visual. Imagine aqui, ó, com a África, tá vendo aqui? 20, ó, e aqui 600, quer dizer 30 vezes maior. Então aqui ele está mostrando aqui, ó, esse dá 30 vezes esse aqui. Então a gente também tem esse impacto visual, mesmo um efeito semelhante ao do gráfico de setores. Aqui temos outro exemplo que fala do desmatamento anual na Amazônia, só que isso está em quilômetros quadrados. Então, desmatamento anual na Amazônia em quilômetros quadrados. No eixo horizontal, temos esse desmatamento em quilômetros, e no eixo vertical, veja que aqui temos 2004, 2005, 2006. Então, ele também tem esse efeito de comparação. Pode ser usado frequência absoluta, então são valores absolutos, ou relativa, que seria a porcentagem, ok? O gráfico de linhas, ele mostra a taxa média anual de desemprego no Brasil de 2003 a 2013, esse exemplo aqui. O valor de cada ano é um ponto no gráfico. Esses pontos são unidos por segmentos de reta que caracterizam o gráfico de linhas ou gráfico poligonal. Veja, taxa média do segmento, taxa média de desemprego anual, isso em porcentagem. Então, olha a importância de você ver o título. Significa que esses valores aqui, do 6, 9, 3, 6, 9, 12, 15, isso aqui tudo está em porcentagem. Esse gráfico de linhas normalmente ele é mais usado quando a gente quer pegar um parâmetro só e perceber a variação ao longo do tempo. Os dois exemplos que eu trabalhei antes, o de barras, seja ela vertical ou horizontal, ou o gráfico de setores, também conhecido como gráfico de pizza, esses dois têm mais o efeito de estabelecer comparações, para dar logo a comparação de valores diferentes, para a mesma variável, porém, valores diferentes, tá bom? Só que aqui, para respostas diferentes, poderíamos dizer assim também, mas esse não, é para o mesmo item. Então aqui ele está falando só da taxa média de desemprego, só que ele quer mostrar ao longo do tempo como ela foi acontecendo, aumentou, diminuiu, e aí quanto mais inclinada essa reta, a gente percebe que a diferença foi maior ainda. Então houve uma queda maior, houve um crescimento maior, tá bom? Então a gente vai observando mais claramente isso. Um exemplo mais prático que a gente vê no dia a dia são, por exemplo, as pesquisas eleitorais, quando ele quer mostrar a evolução do candidato. Fulano, a intenção de votos dele estava em 30%. No mês seguinte foi para 35%, depois caiu para 33%, aumentou para 40%. Quer dizer, a gente acompanha essa variação desses pontos e aí liga esses pontos, formando essa questão do gráfico de linhas, que é o poligonal, tá bom? Esse tipo de gráfico é bastante usado para mostrar como se comportam variáveis cujos valores se modificam de forma contínua no decorrer do tempo. Foi o que eu acabei de colocar aqui, né? Então, fazendo a leitura do gráfico anterior, é possível responder a algumas perguntas como as propostas a seguir. Em quais períodos houve queda no desemprego e em quais houve aumento? Então, a linha descendo, houve queda. Linha subindo, houve aumento. Linha paralela a X, se manteve. Então, a gente vai lá, é só observar no gráfico. Esse é um tipo de questão que é bastante empregada. Interpretação de gráficos, isso cai muito. E não só nas questões diretamente assim no conteúdo na disciplina matemática, mas também em geografia, por exemplo, você precisa muito de interpretação de gráficos. E pode vir de qualquer tipo, pode vir gráficos e tabelas até, né? Pode vir gráfico de linha, gráfico de setores, gráficos de barras, pictogramas, que ainda vamos falar, tudo enfim. Então, ocorreu queda em 2003 até 2005, veja aqui, ó, 2003, tá vendo, ó, 2000, 2004, aqui. Então, aqui tem 2000, 2004, 2005, depois foi aumentando, não, 2003, desculpe. Então, 2003, 2004. Então, daqui para aqui,
até 2005 ele houve uma queda, de 2003 até 2005. Depois houve ligeiramente uma subida, que foi quando ele diz aqui de 2006 a 2008. Então 2006, 2007, 2008 houve queda aqui também, mas de 2005 até 2006 veja que houve um acréscimo. Então 2005 até 2006 subiu. Aí de 2006 até aqui em 2008 ele voltou a cair. Depois 2006, 2008 até 2009 ligeiramente um acréscimo de novo, tá vendo? Aumentando. Aí de 2009 em diante aí começou a despencar. 8.1, 6.7, 6, 5,5, 5.4, 4.8. Então até 2014 ele seguiu caindo. Então de 2009 até 2014 continuou em queda. Então, repetindo, para ficar claro, queda foi do período de 2003 a 2005, está aqui, quando ele começou a cair. Depois, nesse período, ele voltou a cair e aqui novamente ele seguiu caindo. Nesses dois períodos foi quando ocorreram esses aumentos, ok? Considerando 2 anos consecutivos, então se considerarmos apenas 2 anos consecutivos, quando foi que ocorreu a maior queda no desemprego? Bom, para a gente ir tipo assim mais rápido ao ponto, a gente pode simplesmente observar que quanto mais íngreme, ou quanto mais ela está descendo aqui também, a gente percebe a inclinação está muito maior, então é que quando houve mais queda. Então eu vou buscar as retas que não estejam muito próximas a ficar paralelo com X, ela deve ficar paralelo com Y, porque ela está mais inclinada, então quanto maior o ângulo de inclinação. E aí ele diz, desconsidere os aumentos. Então veja, a maior aqui, ó, quando ocorreu a maior queda no desemprego. Então a maior queda ocorreu de 2004 para 2005. Olha só, 2004 está aqui para 2005. Está vendo como essa reta está bem inclinada? Veja que nenhuma tem essa inclinação. Mas se você tiver inclinações parecidas, por exemplo, essa e essa aqui, e aí você ficar na dúvida assim, mas como é que eu vou ter certeza que está parecido no olho? Se você no olhômetro não tiver certeza, que você não percebeu, por exemplo, essa aqui claramente está mais inclinada do que essa, então essa aqui não precisa nem eu fazer conta. Então eu faria a conta só as que eu estiver percebendo que esteja com inclinações parecidas, ok? E aí a gente pode fazer a variação. Então eu percebi aqui, de 11,5 para 2,9 houve uma queda de 1,6 ponto percentual. Isso é importante a gente perceber a diferença entre ponto percentual e a queda percentual. Quando eu estiver falando de queda percentual, eu teria que ver, ele caiu 1,6 ponto percentual em relação a 11,5, eu teria que calcular. Esse 1,6 corresponde a quantos por cento de 11,5 para eu ver de quantos por cento foi a queda. É diferente de perguntar qual foi a queda em pontos percentuais. Quando ele falar o termo ponto percentual, você pode simplesmente fazer a diferença. 11,5 menos 9,9. Isso gera 1,6 ponto percentual, tá bom? A menor foi de 2012 para 2013. Então é aquela reta mais suave. Onde é que tem uma inclinação mais suave, a gente menos percebe que ela está mais próximo de estar paralelo a X. Foi nesse período aqui, ó, de 2012 para 2013. Houve só uma queda de 5,5 menos 5,4 dá 0,1 ponto percentual. Quero frisar bastante isso aqui, destacar bem isso, que essa é a diferença de ponto percentual. Se ele perguntasse de quantos por cento foi a queda, então eu teria que fazer a seguinte conta: 5,5 menos 5,4 dá 0,1, e eu poderia armar uma regra de 3 ou fazer simplesmente 0,1 vezes 100 dividido pelo 5,5 para eu saber caiu quantos por cento em relação ao valor que nós tínhamos de 5,5. Então você tem que pegar a queda e dividir pelo número anterior. Então 0,1 que foi a queda dividido pelo 5,5, e isso colocando em porcentagem é só multiplicar por 100. De quantos pontos percentuais foi a queda do desemprego no período estudado? Então ele agora quer no geral, ou seja, a gente vai pegar 12,4 menos 4,8 que foi o final. Então foram 7,6 pontos percentuais, ok? E aqui, olha o que eu estava destacando. Ponto percentual é a diferença entre duas porcentagens em valores absolutos. Então, falou em ponto percentual, você faz a diferença do que está lá no gráfico. Mas a porcentagem ou taxa percentual é quanto por cento aumentou ou diminuiu. Aí você arma a regra de 3 ou faz o resultado final dividido pelo inicial. E para escrever em porcentagem, multiplique por 100, tá bom? Olha um exemplo.
O índice que passou de 6% para 12%, ele aumentou 6 pontos percentuais. Então, ele 12 menos 6, 6. Então, aumentou 6 pontos percentuais. Mas ele teve um acréscimo de 100%. Então, ele subiu 100%. Porque ele tinha 6%, ele foi para 12%, o aumento foi de 100%. Porque 6 dividido por 6 dá 1. 1 vezes 100, 100%. Então, ele dobrou, tá bom? Então, o aumento foi de 100% e 6 pontos percentuais. Isso é bem importante perceber, é muito cobrado nisso. Então, perceba, se perguntou qual foi a porcentagem de aumento, qual foi a porcentagem de diminuição, ou se foi quantos pontos percentuais, tá bom? Espero que isso tenha ficado claro. Outro exemplo de gráfico de linhas, mostrando a evolução aqui, dessa vez é sobre o número anual de transplante de rins. Então aqui temos no eixo horizontal os anos, e aqui ele dizia que foi até junho de 2013, então o ano de 2013 a pesquisa foi feita no meio do ano, então não dava para ele dizer como ocorreu até o fim do ano. Então esse 2013, esse valor que tem aqui, 2.707, é uma projeção, aliás, é parcial, em relação ao ano é parcial. Nos outros anos, ele tomou o ano todo, por exemplo, 2013, então aqui foi ao longo do ano de 2004, ao longo do ano de 2011, ao longo do ano de 2012. Só que em 2013 não teve como pesquisar o ano todo, porque ele estava no meio do ano. Veja que a reportagem fala aqui, ó, que é o número anual de transplante de 2013 até junho de 2013. Então é no ano de 2013, mas só na metade do ano, tá bom? No eixo vertical temos aqui o número de transplantes, então 3.000, 4.000, 5.000. Veja que o número de transplantes felizmente estava aqui aumentando, né? Então que é uma realidade esperada, o que a gente pretende, na verdade, que esse número aumente muito para beneficiar muitas pessoas. Enfim, identifique os períodos de crescimento e de decrescimento no número de transplantes de rins. Então o gráfico mostra isso bem fácil para a gente. Olha, o crescimento foi aonde que ocorreu. De 2003 para 2004 houve um aumento. Olha a reta como ela está ascendente. Então aqui ela está com a reta com um coeficiente angular positivo. Então a inclinação aqui positiva. Então cresceu aqui de 2003 a 2004. De 2006 até 2012 ela continuou crescendo, tá vendo? 2006 aumentou em 2007, aumentou em 2008. Então eu posso olhar isso pelos números ou eu posso olhar pela linha. O gráfico de linhas tem justamente esse efeito, para eu não precisar ficar lá observando os números, porque o desenho já me mostra isso. Então de 2006 até 2012. E decresceu quando? De 2004 até 2006. Foi o único setor que ele estava diminuindo. Pronto. Sobre esse a gente não pode citar, não posso dizer que diminuiu, porque a gente tem, como eu falei, só metade do ano. Então aqui na metade do ano está até em 2.700. Se isso se repetir, ele iria para 5.414 se tiver a mesma quantidade no segundo semestre. Considerando 2 anos consecutivos, olha, de novo o mesmo tipo de pergunta, tá vendo? Já fizemos isso hoje aqui, ó. Considerando 2 anos consecutivos, quando ocorreu a maior diferença entre eles? Então, ele agora não falou foi a maior queda ou o maior aumento, ele falou a maior diferença. Então, a gente tem que perceber qual a reta está mais inclinada aí, seja para cima ou para baixo, seja aumentando ou diminuindo. A maior diferença ocorreu de 2008 para 2009. Olha só, 2008 para 2009. Olha essa reta como está bem inclinada. Tá vendo? Aí você poderia dizer, mas no visual ela está mais ou menos como esse ou como esse. Então é só você fazer a diferença em pontos percentuais que você vai ter essa clareza da questão. Tá bom? Então, 4.285 menos 3.814 deu 471. Se você tiver dúvida, você pode fazer, por exemplo, esse aqui e perceber que a diferença aqui é de 437. Olha só, 4.975 para 5.412 dá 25, completa 5.000, então 437, como eu falei, está certo. Então 471 é um pouquinho maior. Então assim você afirma, você pode garantir, tá bom? Vamos agora fazer algumas atividades aqui que tem na página 13 e 14. Só que aí, na verdade, eu quero que vocês resolvam. Eu vou deixar até como coloquei, ele tinha até me esquecido. Eu quero que vocês resolvam essas atividades para fazermos a correção no nosso próximo encontro, ok? Agora só uma mensagem final.
O professor que espera mais dos seus alunos acaba conseguindo mais deles, e eu espero de vocês, porque eu sei que vocês têm muito a oferecer, e é assim que a gente deve trabalhar, esperando que vocês façam. Por isso eu quero que vocês realizem essas atividades, anotem as dúvidas, me perguntem lá no grupo se for o caso, se tiverem dúvidas, mas no nosso próximo encontro teremos a oportunidade de estarmos corrigindo todas essas atividades das páginas 13 e 14. Então, muito obrigado pela atenção de todos vocês, um grande abraço, até a próxima, se Deus quiser, ok? Grande abraço a todos.